falando sobre amigo, né? Amigo. Aqui em Isaías 41, 8, está falando sobre o amigo de Deus. Aqui em Isaías 41, 8, o epígrafo do 41 diz assim: Jeová é o único Deus. Israel deve ter confiança unicamente nele. Essa é a epígrafe. E no versículo 8, Deus diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Isso aqui é algo realmente maravilhoso. Deus diz aqui que Abraão, seu amigo. Agora imagina, ser amigo de Deus. Isso é maravilhoso, é muito bom. Porque quando nós vemos a palavra amigo, isso é algo, vamos dizer, diferenciado. Porque um amigo é aquele que está sempre com a gente. O amigo é aquele que nos conhece. No dia a dia, nós temos amigos. Nas dificuldades, nas horas de angústia, nasce o irmão. Por que eu falo que nasce o irmão? Porque o amigo está sempre com a gente, o amigo nos conhece, o amigo nos acompanha. E quando pensa que não, nós estamos numa grande dificuldade, esse amigo ele vem e nos abraça e nos protege. Então ele a partir desse momento nasce um irmão. Você vê que isso é mais que amigo, é um irmão. Mas eu quero chamar a atenção para esta situação, o amigo. O amigo. Então imagine um estranho e um amigo. Se você estiver com o teu carro na estrada, viajando, e de repente você vê um estranho caminhando pela rua. Primeiro lugar, que você não sabe o que esse estranho está fazendo ali. Segundo lugar, você não sabe para onde ele está vindo, não sabe de onde ele está vindo. Então, certamente, ele também não vai ficar te abordando ou pedindo alguma coisa para você, porque ele é um estranho. E você não conhece as dificuldades dele ou as necessidades dele. Mas quando ele é o seu amigo, aí já começa a ficar um pouco diferente. Por que fica um pouco diferente? Porque por ele ser seu amigo, você já conhece ele, já conhece as dificuldades dele. Conhecendo as dificuldades dele, você já sabe mais ou menos o que fazer. Você já vai procurar ajudá-lo, você já vai procurar apoiá-lo e, de alguma forma, ajudar a atender as necessidades desse amigo. Então, como eu acabei de falar, vamos dizer, você está dirigindo o seu carro e de repente você vê o seu amigo, agora não é estranho, você viu o seu amigo caminhando numa certa direção. Primeiro passo, primeiro pensamento que vem na sua mente é que você vai parar. O primeiro pensamento que vem na sua cabeça: vou parar para saber para onde meu amigo está indo e vou oferecer-lhe uma carona. Se é um estranho, você não vai fazer isso. Você não vai parar para oferecer a carona para esse estranho. Às vezes, a gente está andando pela rua e vê uma pessoa necessitada, né? E às vezes tem o desejo no coração de chegar, oferecer-lhe um almoço, uma comida, alguma coisa assim, mas você está vendo a pessoa necessitada. O amigo não. O amigo, você vê ele caminhando pela rua, talvez com um semblante feliz, mesmo assim
você para o teu carro e vai questionar com ele por que que ele está andando pela rua, para onde ele está indo. Se você estiver na mesma direção, você para, oferece-lhe uma carona e leva ele. Então isso é muito interessante. Por isso que nós dependemos de amigos, nós precisamos ter amigos por todo lugar que nós passamos. Então não tem coisa melhor do que termos amigos e sermos amigo de Deus. Por quê? Sermos amigos de Deus. Como é ser amigo de Deus? Ser amigo de Deus é você conversar com Deus, porque com amigo você conversa, com amigo você troca ideia, com amigo você conta as suas vitórias e as suas derrotas, com amigo você tem um diálogo, certo? Então, se você quer ser amigo de Deus, você tem que ter um diálogo com Deus. Então, aí vem o momento que é interessante você estar orando, você estar falando com Deus. Orar é uma oração, uma fala, né? Então você vai ter aquele diálogo com Deus, aquela fala com Deus, onde você expõe as suas necessidades para Deus. E certamente nós chegamos naquela parte ali do Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, neste momento, você sendo amigo de Deus, colocando ele como seu pastor, certamente ele vai estar cuidando de você, assim como o pastor cuida das suas ovelhas, ele vai estar cuidando de você, porque ele é mais que um pastor, ele é um pai, e um pai não quer o mal do seu filho. Mas observe algo muito interessante na história do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava comendo as bolotas dos porcos, né? Ou seja, dividindo alimento com porcos, mas o seu pai não estava, vamos dizer, servindo-lhe um almoço, né? Enquanto ele comia, para que ele não comesse o alimento dos porcos. Por que isso acontecia? Por que o pai não servia-lhe um alimento? Porque ele se afastou do pai. Então não foi o pai que se afastou dele, mas sim ele se afastou do pai. Assim acontece entre nós e Deus. Nós se afastamos de Deus. Deus não se afasta de nós, mas nós se afastamos de Deus. Ou seja, nós não conversamos mais com Deus, nós não dialogamos mais com Deus devido a essa falta de conversa, nós se afastamos de Deus. E a partir do momento que nós se afastamos de Deus, Deus não interfere nas nossas ações. Ou seja, então nós começamos a receber uma espécie de consequência do ato que estamos fazendo, e devido a isso, nós começamos a sofrer. Então, é o caso do filho pródigo. Ele começou a sofrer, e com o sofrimento, ele se acordou. Veio na mente dele. Até os escravos vivem melhor. Até os escravos que trabalham com meu pai vivem melhor do que eu, que estou aqui. Então, naquele momento, ele relembra os benefícios que ele tinha de estar perante ao pai dele. Então, ele já tinha um anseio de ser, pelo menos, um daqueles que trabalhava para o seu pai. Porque assim ele tinha certeza de que ele seria melhor tratado do que a maneira que ele estava vivendo longe do pai dele. Se ele fosse um funcionário do seu pai, se ele fosse um escravo do seu pai, ele ainda viveria melhor do que ele estava vivendo. Porque o seu pai daria-lhe mais atenção. Então, ele estava vivendo um momento no qual ele já havia se afastado do pai dele. Às vezes, no nosso dia a dia, nós estamos vivendo
um momento de dificuldade, estamos sofrendo, e o nosso sofrimento, talvez naquele momento, por estar um pouco afastado de Deus. Então, onde nós, com o sofrimento, nós se acordamos e voltamos a nos aproximar de Deus. Se aproximar de Deus é se esforçarmos para tentarmos ser amigos de Deus. Então, a partir do momento que nós começamos a ser amigos de Deus, nós começamos a ter um resultado diferenciado, porque nós estamos sendo amigos de Deus. E ser amigo, volto a dizer, que nós demonstra que nós estamos tendo um diálogo, um contato mais frequente com Deus. Quanto mais contato com Deus, mais conversa com Deus, mais diálogo com Deus, mais amigo de Deus nós nos tornamos. E nós somos mais visto, presente, próximo de Deus. Então, nós começamos a andar mais com Deus. Então, começamos a ter mais experiências com Deus. E isso é interessante, porque quanto mais experiências com Deus, mais sensibilidade nós temos para ouvir Deus falar conosco. E quanto mais nós ouvimos Deus falar conosco, nós começamos a perceber mais as recomendações de Deus, as direções recomendadas por Deus para que nós sigamos, aonde os nossos passos começam a seguir na direção que agrada a Deus. E quanto mais você segue na direção que agrada a Deus, você então começa a ter, vamos dizer, uma melhor proteção de Deus, certo? Então tá aí. Aqui eu vou deixar estes versículos para a meditação e para um entendimento do que é ser amigo de Deus, certo? Um amigo procura fazer o que agrada ao seu amigo, procura atender o que o seu amigo espera, né, dele. Né? Então, um amigo, ele conversa com o seu amigo, porque, afinal, são amigos. Eles trocam, conversas, eles dialogam, né? Eles, um conhece o outro, sabe o que um está passando e o que o outro está passando. Beleza? Então tá aí, pessoal. Aqui um pouquinho do assunto sobre a amizade com Deus. Beleza? Aqui vou deixar para vocês, então, Provérbios 17:17. Vou deixar para vocês Isaías 41:8